A paz seja convosco. Glórias a Deus pela sua vida, que está aqui, que dedicou o seu tempo, em vez de ficar na cama, ir aqui ouvir ao Senhor. Estamos trabalhando nesse primeiro período, falando sobre o ser de Deus e seus atributos, e nós estamos falando da ira. Talvez as pessoas estejam com medo da ira, né? A ira é algo realmente algo a ser temido, porque ela é muito diferente da ação humana. A ação humana ela é recheada de injustiças e maldades, e a ira divina ela é sempre perfeita. E isso agrega um pouco mais de peso sobre esse instrumento do Senhor. Você tem a consciência de que aquilo que está acontecendo sobre a sua vida é mais que justo. Muitas vezes as pessoas se apegam em não, a culpa não é minha, a culpa é do outro, mas a ira divina, a gente sabe que são coisas que provêm consequências do nosso pecado e do nosso coração. E nós estamos falando dentro de ira, em especial ira parcial de Deus. Nós sabemos que tem uma ira parcial, uma ira total. Essa ira parcial de Deus, ela é salpicada em várias passagens do Antigo Testamento. Nós separamos 3 ou 4, em que nós falamos primeiramente do exemplo de Acã, em que o pecado dele foi um pecado que maculou toda a nação. Não foi só ele que sofreu, mas toda a nação de Israel sofreu por conta do pecado daquele homem. Aquele homem pecou, a sua família, a gente não sabe, a gente até conversou na semana passada, a gente não sabe se aquela família participou ou não, mas a família foi penalizada e a nação inteira de Israel foi penalizada. Nós lemos o exemplo de Datã, Abirão e Coré, que se levantaram, eles com mais 250 homens importantes do povo, que eles achavam que o certo, o correto era voltar para o Egito. Eles pesavam as dificuldades que eles estavam passando, toda a fome, todas as dificuldades que eles estavam passando, e eles falaram assim, é melhor a gente ser escravo e padecer no Egito do que a gente ficar aqui livre e a gente não ter o que comer. E eles falam, a gente quer melão, a gente quer pepino, a gente quer alho poró. E eles começam a questionar, e naquele momento Moisés e Arão, eles entram em contenda espiritual, digamos assim, com Moisés e Arão, e o Senhor ele pende para o lado de Moisés e Arão, como já era esperado, e o que acontece a terra se abre, literalmente, e aquele povo é engolido, tá? Aquele povo é engolido, e tudo que está ali é engolido, e todo mundo é engolido, é uma coisa tenebrosa, e o povo fica exatamente cheio de temor. Falamos também sobre o exemplo dos dias de Ló, em que toda aquela cidade de Sodoma e Gomorra, ela é destruída, porque havia um clamor por parte da terra. Manisa, você pode descer com o Arthur se você achar necessário, se der, tá? Então há toda aquela destruição em relação a Sodoma e em relação a Gomorra pelo pecado que existia dentro daquela cidade. E aí também nós temos o exemplo do tempo de Noé. Esse tempo foi um tempo de grande pecaminosidade da raça humana. Há um equívoco das pessoas achando que as pessoas na época de Noé eram homens das cavernas, em que as pessoas elas não tinham nenhum tipo de conhecimento, e que era um montinho de gente aqui, um montinho de gente ali. Tem um estudioso que é cristão, e ele é inclusive um consultor da NASA, tudo mais, Adalto Lourenço, e ele fala sobre a quantidade de pessoas, e ele fala algo da ordem de 4 bilhões de pessoas. Era muita gente, e o mal realmente estava naquela terra, e o Senhor destrói. Esse tempo foi de grande pecaminosidade da raça humana. O escritor registra que viu o Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado e que era continuamente mal todo o desígnio do coração, lá em Gênesis 6,5. E aí essa situação de viu o Senhor, não quer dizer que o Senhor não estava vendo, que ele passou a enxergar. Se ela quiser descer, tá? Não é que o Senhor não estava vendo, aí passa a ver. Tá? É simplesmente uma figura de linguagem que o escritor de Gênesis, ele mostra para aquelas pessoas que o Senhor, ele atenta, ou seja, ele coloca em prática um juízo. Como um Deus de justiça, ele anuncia seu juízo sobre o mundo ímpio, dizendo a Noé,
resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. E aí o Senhor declara aquela destruição total e completa sobre a terra, em que todo ser vivente morre. Os passarinhos voam por um tempo, mas depois eles perdem as forças e eles morrem. Deus abre as comportas do céu e faz chover muito sobre a terra, e a inunda completamente, matando todo ser vivente. Para muitos é uma historinha, mas não é uma historinha. A gente vê alguns relatos científicos em que as pessoas, os estudiosos, eles conseguem identificar as camadas de terra, como que foi, fazer a codificação temporal, como que ficou aquela sedimentação dos produtos, como que fica aquilo, eles conseguem identificar, olha, para ter isso aqui tem que ter acontecido isso, e a explicação científica, é claro que não é dado o braço a torcer, é que houve uma grande inundação. Esse exemplo de juízo parcial de Deus, mesmo dilúvio, juízo parcial de Deus, é típico do seu juízo final sobre a humanidade ímpia. Mateus 24, 37. (24, 37). Por favor. Pois assim como foi os dias de Noé, também será a vinda dos filhos do homem. Então Deus, ele vai jogar água na terra? Ele vai inundar tudo? Não é isso que ele está falando. Na sequência do texto vem a explicação. 24, 37, 24, 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. O fim dos tempos vai ser como na época do dilúvio. E aí a comparação é: Moisés, ele passa 100 anos pregando, tanto verbalmente como através da construção da arca. E as pessoas talvez nos primeiros anos olhassem e fizessem uma piada, e depois de um tempo não começou a não ligar mais. Talvez fosse até um ponto turístico lá. Olha, venha conhecer aqui nessa cidade a arca desse Noé louco, entendeu? Que não tem água nenhuma por perto e nunca choveu na terra. Ele fala de chuva, de uma água caindo dos céus. E aí as pessoas, elas começam a agir de uma maneira comum, continuam, não perdem a preocupação. Então eu vou continuar namorando, eu vou continuar saindo, eu vou continuar fazendo isso, fazendo aquilo. As coisas do Senhor, elas vão ficando relegadas em segundo plano. As coisas vão ficando comuns. Isso aconteceu também no contexto da igreja primitiva. A igreja primitiva, assim que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, as igrejas que foram fundadas, elas viveram intensamente, de uma forma no entendimento que Jesus está voltando. Então, para que eu quero 2 carros? Para que eu quero 2 casas? Para que eu preciso de terrenos? Para que eu preciso de tanto dinheiro guardado? E as pessoas começaram a fazer o quê? Distribuir. Chegava ao ponto das pessoas pararem de trabalhar. Jesus está voltando, para que eu vou trabalhar? Eu tenho aqui ainda uma quantidade de alimento, e Paulo fala: aquele que não trabalha não come. As pessoas, elas vão se acomodando. É uma característica do ser humano, nós nos acomodamos. E o que a palavra de Deus está dizendo em Mateus 24, 37 é: do mesmo jeito vai ser quando Jesus Cristo voltar na sua segunda vinda. Quando tocar a trombeta, talvez as pessoas pensem: é gol do Flamengo. Teve o jogo, né? É gol do Flamengo. É alguém chamando alguma coisa. E ninguém vai se atentar. As igrejas que são realmente igrejas verdadeiras vão estar fechadas ou vão estar vazias. Talvez esteja só o pastor. Talvez esteja só o diácono. E a pessoa vai entrar, entendeu? Interessante, a gente estava aqui antes no começo conversando, a Sheila disse que veio orar. E ela perguntou: continua a oração?
Mas vai ser isso. As pessoas elas vão achar que está tudo normal. Eu acho que não teve culto hoje porque o pastor entendendo que eu vou ser salvo. O pastor não veio hoje, ele não abriu a igreja. É porque ele não veio. Está dormindo. Será que ele está doente? Entendeu? Assim como foi nos dias de Noé, assim será no dia do Filho do Homem. Convém observar que praticamente todos os que foram objeto desta ira temporal de Deus haverão de receber a manifestação da sua ira final. Aí é o complicado. Além do sofrimento que já teve na terra, vai ter um outro. As pessoas elas acham que a vida aqui na terra é um inferno. O inferno é viver na terra. Não, se você não vive de uma maneira correta na terra, você sofre na terra e depois vai sofrer um outro juízo. A manifestação da ira temporal de Deus, ela não exime a pessoa da manifestação da ira final. A primeira ira se manifesta na história do mundo e é ilustrativa, simbólica, apenas um alerta daquela que será a manifestação da ira final. E é o que nós vamos falar um pouco agora sobre a ira final de Deus. A manifestação final da ira de Deus está reservada para o último dia. Que dia é esse? Quando ele será? Ninguém sabe. Nem o Jesus, nem o Espírito Santo, nem um homem, nem anjos, nem Satanás. Ninguém sabe a não ser o Pai. A manifestação final da ira de Deus está reservada para o último dia, que é o dia da vingança do nosso Deus. E é interessante quando ele faz essa comparação do último dia, ou a última hora, em que nós sempre deixamos as coisas para a última hora. Eu tenho um compromisso, deixo para a última hora, saio desesperado. A Rosângela, a gente veio, chegamos aqui, ela falou, esqueci o material da aula. As pessoas que nem uma vez eu fui viajar e precisaria do RG original e não aceitava, né? Minha mesma viagem do Mercosul, já ficou um alerta para você, se você quiser viajar com a carteira de motorista, eles não aceitam. E aí eu tive que voltar voado para casa, deu tempo, graças a Deus. Essas ocorrências, no dia do juízo final, não vai ter a possibilidade de você ir na sua casa buscar o material ou buscar o seu RG. O dia da ira do Senhor vai ser o dia da vingança do nosso Deus. Nosso Deus, um Deus de amor. O nosso Deus que entregou o seu próprio Filho para morrer por nós como uma prova máxima de amor. Ele vai se vingar das pessoas. A sua justiça será vista de maneira plena na vida de todos os seres pecaminosos, tanto anjos como homens, e nós já falamos que essa manifestação da ira, ela não ocorre sobre aqueles que são filhos de Deus, sobre aqueles que Jesus Cristo morreu e o sangue dele derramado sobre o meu pecado e o seu pecado. Se você faz parte daquele grupo das pessoas que foram salvas pelo Senhor, que estão com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, você não vai passar por este momento, a ira final, em que o Senhor ele vai derramar a sua vingança, a sua justiça sobre seres pecaminosos, tanto anjos como demônios. Já no período do Antigo Testamento havia consciência de que o juízo de Deus seria num dia determinado. Vou falar um livro que você pode ir direto para o índice, Sofonias. Confesso a você que nem eu lembro de Sofonias. Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias. Já achei junto, hein? Sem querer. Folheando, né? Sofonias. Oi, Manu. Sofonias capítulo 1, versos 14, 15 e 18. Alguém leia por gentileza Sofonias capítulo 1, versos 14, 15 e 18. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se espera. Atenção, o dia do Senhor é amargo
e nele clama até o homem poderoso. 15. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Destruição. Sofonias é um dos homens que fala desse dia. A gente vê isso em Isaías, a gente vê Elias falando, vários eles dizem e fala sobre esta escuridão. Quando a gente pensa em Deus, a gente pensa apenas em luz, mas a própria manifestação de Deus no Monte Sinai foi uma manifestação de densas nuvens, densas e negras nuvens. E aí Sofonias ele vem trazendo este conceito de dor, de angústia, de ansiedade, e ele fala, esse dia está perto, esse dia muito se apressa. E aí um engano dos seres humanos é codificar o tempo de Deus de uma forma cronológica. Quando você pensa no conceito de história humana, se você pensar em 50 anos, 100 anos dentro da história da humanidade é nada, 1000 anos é pouco, se você fizer uma referência à eternidade é nada. Então às vezes as pessoas elas ficam se fixando em datas, em períodos. Quando o profeta Sofonias ele diz, esse dia está chegando, ele se apressa, é algo que é real, porque ele entende dentro do plano cronológico do tempo de Deus, que esse tempo é rápido. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, não é algo light, não é doce. O ser humano sempre está acostumado à isenção de juízo. O povo de Israel é um exemplo disso, quando eles vão para o cativeiro babilônico, e há a palavra do profeta dizendo que seriam 70 anos de reclusão. Que é isso? Deus sempre mudou o contexto no meio do caminho. Ele levantava Sansão, levantou Débora, levantou Gideão. Deus vai levantar, vai fazer alguma coisa. Independente de é certo ou não é certo, a gente vê, por exemplo, este processo lá no STF, em que há a possibilidade de mais de 200 e poucas mil pessoas serem libertas através de uma decisão lá. E as pessoas vão olhar para isso e falar assim, não tem justiça nesse Brasil. E cada vez mais as pessoas elas acham que elas podem fazer o que elas querem. Não há problema. Lá no Chile, independente da motivação, independente de ser correto ou não, vamos aumentar a passagem de ônibus, o povo se levanta. Independente de qualquer motivação. Entenda que as coisas elas não ficam por isso mesmo. Cada decisão que você toma, cada pensamento, cada coisa que você deixa de fazer, tem consequências. Mesmo que aos seus olhos não sejam passíveis nesse momento. Nós vivemos um tempo de degradação da família num ponto que talvez nunca tenha tido. Mesmo numa cultura romana, mesmo numa cultura grega, em que você via aquela bagunça, havia sempre um padrão moral. Hoje o padrão moral está se destruindo. Vi um pastor falando que há uma agenda, digamos assim, isso é um estudo dele, em que ele fala que a primeira agenda dentro dessa área de sexualidade pervertida é homossexualidade. A homossexualidade ela já está liberada, tá? Passei 24 horas literalmente com a Rosângela em Pirinópolis, tirei para descansar com ela, e aí você vê o homossexualismo liberado, e ninguém acha nada, e não tem um problema, e cada vez vai ser mais normal, cada vez vai ser uma coisa mais comum. A segunda agenda, que ela já está andando a passos largos, é a pedofilia. Vários países já entendem que a sexualidade de crianças como da Valentina ou da Manu devem ser estimuladas. É que não há nenhum tipo de problema em você, como um ser adulto, ter uma relação sexual com uma criança desse tamanho. Isso está ficando cada vez mais comum. Você pode balançar a cabeça, você pode achar ruim, mas cada vez mais você vai ver isso vindo para a nossa sociedade de uma maneira tremenda, tremendamente cruel. E muitas vezes vai ser difícil você impedir isso.
Quando a coisa deixar de ser uma aberração para ser algo comum, o problema é criado. A terceira agenda, zoofilia. A gente vê cada vez mais a humanização do animal. Lembra que a gente estava conversando sobre isso? O que é a zoofilia? É tratar o animal como um ser humano, em que pessoas irão se casar de uma maneira comum, normal, com animais, ter relações sexuais com animais. Os animais, eles terão uma proeminência como de um ser humano, e aí o ser humano vai entrar na degradação pior possível. Sofonias, ele fala desse dia de destruição que as pessoas elas vão pagar isso. Só um comentário. Pode. É que do que ele está falando, por exemplo, segunda coisa assim, é muito pior do que o pastor está falando. Ele já está no viciado. E aí, em alguns casos, você tem ainda que viciado e dá. Mas daqui a pouco não vai ter mais. Vai ser absurdo, sei lá, reclamar que seu filho foi estuprado com 2 anos de idade, está sendo usado. Eu tenho um cachorro e eu fui ao hospital, no veterinário, e eu perguntei para ele qual é o mal mais comum dos animais aqui. E ele me falou de gato, ainda tem de gato e cachorro. O mais comum é o estupro de gatas e de cachorras pelos homens que criam. E aí, inclusive, ele estava tendo um caso em que a esposa pediu separação judicial do marido e do divórcio, porque ela chegou em casa e estava transando com a cachorra do casal, um cachorro bem tamanhozinho. Aí, então, o animal é rasgado, muitas vezes, é o mal mais comum que o veterinário diz que é atendido no hospital público, né? De animais que atendem muita gente. Você ouviu o que ela falou? O mal mais comum, para você da filmadora, o mal mais comum dentro dos hospitais veterinários é de animais estuprados por seres humanos. Segundo esse veterinário. Tá, claro, tá, mas ele não ia falar de algo que ele não vê. Então você vê que cada vez mais o ser humano ele está caminhando para uma situação muitíssimo pior do que Sodoma e Gomorra. Que lá quando você lê o Sodoma e Gomorra, a gente vê que eles queriam ter relação sexual até com os anjos. Não tem nenhum tipo de respeito. O profeta continua, Sofonias 2:3. Buscai, Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis escondei-vos o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder. Vocês vão conseguir se esconder? A pergunta do profeta Sofonias é: se você não agir de uma maneira correta, se você não buscar ao Senhor, você acha que você vai conseguir fugir do dia do Senhor? Você acha que é possível você se esconder do Senhor? Certamente o profeta se refere ao dia do juízo, quando todos comparecerão perante o Senhor para receber a retribuição pelos seus pecados. Está claro nesses versos que o profeta está falando da ira final de Deus e não da parcial, pois o texto se refere à destruição dos elementos da terra, juntamente com todos os homens. O único juízo parcial, de proporções universais, foi o tempo de Noé, que é típico desse mencionado pelo profeta Sofonias do dia final. O Novo Testamento também aponta para o dia final em que Deus haverá de se manifestar o seu juízo com ira, dirigindo-se aos ímpios de Atenas. Após anunciar sobre o Deus desconhecido, Paulo lhes diz, Atos capítulo 17, Atos 17, versos 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam.
porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Em especial no verso 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, e a gente já falou sobre isso, o juiz, o reto juiz, quem vai trazer a vingança do Senhor, vai trazer a ira do Senhor, é o Cordeiro, que não é mais Cordeiro, e vai ser o leão da tribo de Judá. A gente vê a figura de Cristo dentro dos braços de Maria, sofrendo, seja como um homem crucificado, seja com dor, não importa. Ele vai se tornar um leão e ele vai trazer totalmente a justiça e a ira do Senhor sobre aqueles que não estão debaixo do seu sangue. Falando da ira, daquele que está sentado no trono e do Cordeiro, pedindo a ajuda dos montes e rochedos, os ímpios disseram, Apocalipse capítulo 6. Dia do juízo chega e as pessoas elas começam a perceber o juízo iminente, a destruição, o sofrimento. E aí em Apocalipse 6, versos 16 e 17, vem o clamor. Verso 15, 16 e 17. Apocalipse capítulo 6, versos 15, 16 e 17. Os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, poderosos e todos os escravos de todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes dos rochedos, sai sobre nós e escondei-vos a face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se, ficar em pé? Os reis da terra, os grandes, os do Lava Jato, os que desviaram da Petrobras, os que deram o golpe nos Estados Unidos, aqueles que roubam as merendas, o cara que está lá nos Estados Unidos, lá que a polícia americana pegou lá, que apareceu no Fantástico, os poderosos, e aí ele fala, não é só esses, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas. É interessante essa alusão de se esconder na caverna, porque quando a gente vê, em especial, pessoas com alto grau de depressão, elas procuram de alguma maneira se isolar. Normalmente é o quarto. Então o quarto você coloca blackouts para não entrar luz solar, você fecha as portas e aí você fica lá escondido, não tem contato com ninguém. Essa condição é uma condição em que a pessoa ela tenta de alguma maneira se proteger e se isolar. A nossa irmã Edilene, ela já testificou conosco, ela já falou que quando ela entrava em altos graus de depressão, ela corria para baixo da cama, ficava escondida embaixo da cama. O que o apóstolo João está trazendo aqui é que estes homens, não apenas os depressivos, não apenas os que têm qualquer tipo de transtorno, eles vão ver a situação e vão ficar desesperados, e eles vão chegar e dizer, montes, rochedos, cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. É melhor eu ficar aqui quebrado, é melhor eu ficar aqui debaixo de escombros. A gente viu aquela imagem lá do prédio lá em Fortaleza. É melhor eu estar numa condição daquela, sem água, sem respirar, sem nada, do que estar perante a face da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira dele. E quem é que pode suster? Quem é que pode ficar em pé? Quem é que pode olhar nos olhos do Senhor, sabendo a pecaminosidade do seu ser? Porque o homem ainda, o ser humano, ele ainda consegue viver, porque o Senhor, de alguma maneira, ele nos impede de ver a nossa própria sujeira. As pessoas, quando conseguem contemplar a sua ação, a sua sujeira e a sua pecaminosidade, elas não suportam. Em aconselhamento bíblico, um grande cuidado que a gente tem que ter é de você não trazer a dor de tal maneira para a pessoa que a pessoa não consiga lidar, porque se ela não consegue lidar, pode ser que ela se mate. Lembro que eu, independente do assunto, claro que eu não vou falar, mas a gente estava conversando com a Esther, e a Esther, eu fui falando algumas coisas para ela, ela foi se fechando, sentindo dor, começou a chorar. Se eu excedo, ela podia inclusive se matar.
É o que o dia da ira do Senhor vai fazer. Vai chegar num extremo de angústia da pessoa, em que ela vai olhar para a sua situação, vai olhar para o seu pecado, vai olhar para a sua natureza, porque ela faz, porque ela pensa, e ela vai falar assim: cai sobre mim, rochedos, destrói tudo, eu não vou conseguir suportar. Não há como os homens poderem escapar da manifestação da justiça do dia da ira. 1 Tessalonicenses 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. Isso mesmo, será? Deixa eu tentar ler do 8, porque eu acho que a referência está errada. Deixa que eu leia. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 8 em diante. Deixa eu ver se tem sentido. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só da Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos converterdes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Tá bom. Não há como os homens poderem escapar da manifestação da justiça divina no dia final, a não ser estar debaixo da graça de Deus. A não ser que o teu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. E aí nós vamos ver a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Romanos capítulo 5, verso 9. Novamente falando sobre a única forma de fugir da justiça divina no dia final. Romanos 5, 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Unicamente. E aí é o que nós estamos tratando em Gálatas, que logo depois do intervalo a gente vai trabalhar. A salvação, a justificação, ela é um ato soberano de Deus. Você não tem como comprar isso com boas ações. De onde vem esta ira de Deus? De onde vem esta ira celestial? É curioso que várias vezes é dito nas Escrituras que a ira de Deus se manifesta no céu, do céu. Isso é indicativo de que a ira vem de Deus, não de outro lugar ou pessoa qualquer. E as pessoas elas remetem o contexto de ira a Satanás e é errado. O céu não é simplesmente o lugar para onde vão os remidos, até que o Senhor volte, mas é dali que o justo juiz governa soberanamente toda a terra. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perfeição dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira não vem do Satanás, não vem do cão, não vem do bodão, mas vem de Deus. E as pessoas elas acham que Satanás é o objeto de ira, mas na verdade Satanás ele vai sofrer a ira. Não é ele que propaga a ira, ele sofre a ira. Quando Deus exerceu justiça sobre os contemporâneos de Noé, ele fez descer chuvas, a chuva veio de cima. Quando exerceu justiça com Sodoma, ele fez a mesma coisa, só com fogo e enxofre, que veio dos céus. Quando ele exercer justiça final sobre o mundo pecador, também do céu descerá fogo para consumir todos os homens. Eu não tenho anotado aqui, mas a referência de 1 Pedro diz que todo mundo ele vai ser transformado pelo fogo. Se é um fogo literal, se é um fogo espiritual, não importa. Ele vem falando que vai haver uma destruição através do fogo. E vai consumir toda a terra, todo o planeta, tudo, e consumir inclusive os homens. Esses exemplos revelam que o juízo de Deus é imediato. Isto é, o juízo vem direto dele, que ele não usa outras pessoas ou causas secundárias para exercer juízo, mas ele próprio se manifesta em ira. Nos exemplos acima nós vemos que não houve meios que Deus tenha usado. Ele mesmo exerce o juízo, ele mesmo manifesta a sua ira. Ele não manda outros fazer, ele faz. As pessoas sempre acham que a condição de haver um intermediário, eu posso negociar.
Então eu vou negociar aqui, eu negocio lá. Olha, o Sebastião, ele é amigo meu, é da CAESB. Eu lembro que as pessoas, tem um amigo meu que trabalhava no Detran, e ele comentava comigo que as pessoas falam assim, não dá para você quebrar essa multa para mim? E aí ele respondia assim, você não tem condições de pagar? Eu posso te ajudar, mas quem vai pagar a multa sou eu, não tem como eu quebrar esta multa. Esse contexto desse favor não é algo que pode ser exercido, em especial com Deus. Olha, pastor, não dá para você fazer uma intercessão, uma oração forte para Deus lá? Eu estou ajudando aqui, eu tento resolver aqui, vamos tentar negociar. Não há. A manifestação da ira, ela é uma manifestação imediata. Volto só para você não ficar com gosto amargo na boca, que se você está debaixo do sangue da vida, do sangue do Cordeiro, a ira de Deus, ela não é a sua vida, sobre a sua vida. Pastor, então eu posso fazer o que eu quiser? Se você pensa assim, se de relance passa na sua cabeça isso, se preocupe, porque o dia do juízo da ira do Senhor pode ser sobre a sua vida. Como nós agimos, como nós pensamos, é um diferencial. Eu tenho conversado com algumas pessoas a respeito da missão da igreja, a nossa obrigação, em que eu tenho a minha função como pastor de pastorear pessoas e aconselhar, mas o padrão de aconselhamento, ele não é pastoral, ele é bíblico, ou seja, nós somos capacitados a levar isso às pessoas. Mais ainda, nos é exigido que nós façamos realmente esta diferença. E o que acontece é que nós recebemos o ensinamento, nós recebemos o conhecimento de Deus, a graça de Deus é derramada sobre as nossas vidas, e o que nós fazemos? Nós guardamos numa caixinha, como se fossem aquelas caixinhas de joias, fechamos, de vez em quando a gente abre, ouve a musiquinha e fecha, e enquanto isso as pessoas estão morrendo. Você é chamado a ajudar, evangelizar e também falar do nome do Senhor. Amém, queridos?